Fala galera, Alan Abimad aqui. Vamos falar um pouquinho aí dessa situação complicada que está vivendo o Flamengo. O Pedro, né? Para mim, de longe, o melhor jogador do Flamengo na temporada, o melhor centroavante, o melhor atacante da América do Sul. E o Flamengo tem esse desfalque importante aí, né, para o restante da temporada. Eu até estava em live agora há pouco tempo e falei, que para mim é o pior desfalque que o Flamengo poderia ter. Dentre todos, o Pedro é o pior desfalque que o Flamengo poderia ter. Eu acho que perder o Dela Cruz ou o Arrascaeta seria muito ruim. Agora o Pedro, por todo o contexto, é o pior desfalque que o Flamengo poderia ter. Primeiro porque não tem substituto à altura do que o Pedro está jogando nesse momento. É muito difícil você achar. Além disso, a característica do Pedro. Né? E terceiro, o Pedro, que está vivendo a melhor fase da carreira dele, continuava em evolução. Você vê o Pedro do final do ano passado, que foi a temporada mais goleadora dele, para o começo do ano, o Pedro evoluindo. O Pedro do começo do ano para agora, o Pedro evoluindo. Então o Pedro estava evoluindo cada vez mais. Não à toa seria titular nas eliminatórias da Copa do Mundo no jogo da seleção brasileira. Então o Flamengo perde o Pedro. E agora, quais as soluções? O Flamengo tem no elenco o Gabriel e o Carlinhos. O Gabriel, que há muito tempo, né, não consegue desempenhar um futebol à altura do que foi o Gabigol, né, no próprio Flamengo. Está tentando aí voltar, e agora tem uma grande oportunidade de ter uma sequência. E tem o Carlinhos, que veio numa situação diferente. O Gabriel na época estava suspenso por conta da questão do doping e uma brecha que tinha na janela. O Flamengo só poderia contratar jogadores que ainda estivessem disputando o campeonato estadual, e o Carlinhos foi uma solução ali para compor o elenco, mas não um jogador para ser o substituto do Pedro. Né? E o Flamengo está olhando o mercado internacional. Né? Fala-se em Memphis Depay, em Anthony Martial, o francês, Depay, o holandês. Surgem alguns outros nomes, falam do Ben Yedder, do Choupo-Moting. Enfim, uma coisa o torcedor do Flamengo vai precisar botar na cabeça. Não adianta todo jogador que o Flamengo pensar em contratar para a vaga do Pedro, por conta da situação atual, achar que é um cara, pegar os números e falar, pô, o cara vem de uma temporada ótima. O jogador vinha jogando constantemente. Não vai acontecer. Sabe por que não vai? Pela situação atual. A janela está fechada. Existe uma possibilidade de contratação de jogadores que ficaram sem contrato antes do fechamento da janela. Jogadores que estavam jogando com muita regularidade, se destacando, sendo artilheiros, né? Esses estão com contrato. Provavelmente, se o Anthony Martial e o Memphis Depay, que são dois jogadores que surgiram muito bem e fizeram temporadas muito boas no futebol europeu e que vêm numa baixa, se eles estivessem numa fase muito boa, numa fase exuberante ou numa fase de criar muitas expectativas, eles não estariam sem contrato, eles estariam com contrato. O Anthony Martial estava no Manchester United, né? Jogou no Manchester, não tem muita regularidade, apesar que eu faço uma observação em relação ao Manchester, né? O United, que é um dos maiores clubes do mundo, ultimamente tem sido quase um cemitério de jogadores, né? Vários jogadores que vão para o United caem de produção absurdamente. O United não tem conseguido fazer com que os jogadores rendam o que rendiam antes do United contratar. O United vai lá, investe muito, muito dinheiro em alguns jogadores. Né? O próprio Anthony foi por 100 milhões de euros. O United não conseguiu render. O Jadson Sancho, que jogava uma barbaridade no Borussia, foi para o United e não conseguiu render. Foi emprestado na temporada passada para o United, para o Borussia Dortmund. Jogou muito, chegou na final da Champions e retorna para o United. Então, enfim, tem esse lado também. E o outro lado, né, o Memphis Depay era um jogador que se destacou muito jogando na França, foi para o Barcelona, perdeu espaço principalmente com a chegada de outros atacantes, né? Hoje lá o centroavante é o Lewandowski, por exemplo, foi emprestado para o Atlético de Madrid, que é um clube que também tem muitos atacantes e que a concorrência é grande, né? Só que o Memphis Depay tem um porém. Ele jogou a Eurocopa, a última Eurocopa, na Holanda, camisa 10 da Holanda, e jogou, né? Pela Holanda. Não era por uma seleção que você não tem muitas opções. Pela Holanda, que é uma seleção forte. Então, eu acho que tanto o Memphis Depay quanto o Anthony Martial ou quanto outros jogadores que estão sendo falados, o torcedor do Flamengo precisa ter a noção e a consciência que são jogadores que não deixam de ser aposta por mais capacidade que eles possam vir a ter. Exatamente porque eles não estão no melhor da fase deles. Só que não tem alternativa.
Ou você aposta num jogador que você sabe que tem uma capacidade boa e que não vive o bem no momento, ou você vai com o que tem. E o que tem é o Carlinhos, é o Gabriel, que também não está numa boa fase, e tentar adaptar o Bruno Henrique, que não é readaptar o Bruno Henrique numa situação de falso 9, que não é simples, não é fácil. Então, na minha opinião, eu acho que o Flamengo tem que ir no mercado e tentar contratar um jogador que possa suprir, né, ou possa minimizar a ausência do Pedro. Se vai ser o Martial, se vai ser o Depay ou se vai ser outro jogador, não sei. Mas eu acho que o Flamengo precisa ir no mercado e olhar esses nomes. Eu acho que o Memphis Depay, o Anthony Martial são jogadores que eu não sei nem se eles vão querer vir para o futebol brasileiro, mas são jogadores que aqui, né, eles querendo, eles podem muito bem no futebol brasileiro recuperar o melhor da o melhor momento da carreira deles. Lembrando, o Depay tem apenas 30 anos e o Marcial tem apenas 28 anos. Então, enfim, na teoria, pelo menos, muita lenha para queimar. Como o Gabriel tem muita lenha para queimar. Depende também, agora, mais do que nunca, do próprio Gabriel Barbosa, né? Ele deixar de ser o Gabi e voltar a ser o Gabigol. Mas eu acho que é bom o torcedor ter consciência. Não adianta pegar números, nem... o jogador... Para começar, o jogador, a última partida foi em maio. Tem que ser em maio, porque a temporada acabou em maio e eles estão sem contrato. Então não tinha nem partida para eles jogarem. O jogador não joga já não sei quantos meses. Gente, não tem como contratar jogador que estava brilhando ou que estava no auge. Tem que ser jogador, tem que ser uma aposta. E aí é você usar seu centro de análise de desempenho, né, o seu scout, para você tentar trazer uma aposta que seja mais certeira. O Bright White era uma aposta e está num nível, num patamar bem abaixo do que é o Memphis Depay e do que é o Anthony Martial. O Grêmio apostou, chegou no Grêmio, está fazendo os gols e está tendo boas atuações. Isso quer dizer que o Depay e o Martial, se chegarem no Brasil, vão arrebentar? Não, não tem certeza. A gente nunca pode ter certeza. Mas são jogadores com capacidade para isso, né? A ver, tá bom? Grande abraço, galera.